Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá, um prazer enorme estar aqui, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos na tradução de, deixa eu ver o nomezinho do menino, Evandro Noleto Bezerra. Estamos estudando o livro 2º, capítulo 2º, e hoje a gente vai falar sobre a questão 141. Nós temos presente nossa amiga Guilhermina. Oi, vamos tocando. Alessandra Garrido. Olá, ouvintes. Filha do João, né? Pois é, eu senti falta desse adjetivo. Paz e bem para todos nós, meus irmãos. E eu, Angélica Lopes, que prezo pelo estudo como alavanca do nosso progresso, com né? certeza. Muito bom. A gente está falando sobre a alma, né? Sobre esses estudos aí, essas confusões semânticas, né? Que a gente vem discutindo. E a questão 141, ela já vai começar a abrir um pouco mais a nossa percepção com relação à nossa propriedade, né? A nossa grandeza. E eu vou começar pela Alessandra. Alessandra, posso te fazer a leitura e introduzir a resposta? Vamos sim. 141, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Os espíritos respondem: a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz, através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é um envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o dissemos. Então, Kardec introduz, né, essa questão, se baseando no que alguns, mais uma vez, Kardec trazendo opiniões, não necessariamente convergentes à sua, né, mas trazendo as falas da humanidade, né? Então ele pergunta: a alma externa envolve o corpo? Que ele está partindo do pressuposto que é interna. Exato. E os espíritos dão uma resposta aqui maravilhosa, né? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola, ou seja, nenhuma coisa nem outra, ou as duas, né? Ou seja, ela irradia, né? Ela não é algo preso numa caixinha, mas também não é algo completamente externo a essa casinha. Exatamente. Né, o que acontece? Nós geralmente queremos colocar todo o conhecimento em caixinhas fechadas. E o conhecimento das leis divinas, né, da criação de Deus, é algo que a gente não alcança. Exatamente. É algo fabuloso, é algo fantástico. E aqui os espíritos dão uma resposta que, essa resposta vai nessa direção. Ela não está encerrada, ou seja, presa, finalizada no corpo. Ela irradia e se manifesta exteriormente, né? Como acontece com a luz, quando você pega uma lâmpada e coloca numa garrafinha de vidro ou num recipiente de vidro, essa luz vai irradiar, como acontece em lustres, né? Em objetos que nós temos em casa, em que colocamos as nossas lâmpadas. Então, ela tem sim a projeção para fora. Por isso que algumas pessoas observam a aura daquela pessoa, é a irradiação da alma. A irradiação da alma que está ali presente, que alguns vão chamar de aura, né?
Vou passar para vocês, depois eu falo mais um pouquinho. E seguindo o teu raciocínio, nos programas anteriores a gente estava discutindo que haviam questões a respeito do significado de palavras. Então, que se tentava encerrar em palavras, em vocábulos, determinadas coisas que você tem que compreender o que significa para poder entender, que você não se restringe exatamente. Então, quando ele coloca aqui a pergunta do Kardec, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Ele encerra o raciocínio, é verdade ou não é verdade? Porque tudo que ele pergunta, ele responde. Exatamente. Então, dessa vez ele perguntou objetivamente, há alguma coisa de verdadeiro nisso? E aí os espíritos respondem. Nessa imagem que eu achei sensacional. A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um corpo, como a Alessandra falou. Você coloca um abajur, e esse abajur, a parte interna dele é que faz a luz. O vidro exterioriza e torna visível, né? Ou como o som que vocês estão ouvindo. Nós estamos falando aqui, na distância, e o rádio leva a nossa voz através da tecnologia a todos que ouvem aquele programa naquele horário e vão nos ouvir. E isso é irradiação de som. E aí coloca aqui. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso ela é envoltório do corpo. Ela exterioriza, mas não é envoltório. E aí ele coloca, a alma tem... Aí ele entra agora numa outra situação bem mais complexa, mas que vai ser discutida mais adiante. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve. É o primeiro ao qual chamas, falando com Kardec, de perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, o corpo, que é a nossa matéria física, a nossa matéria orgânica. A alma é o centro de todos esses envoltórios, tanto o sutil e leve como o perispírito, como o outro grosseiro e pesado, que é a matéria, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, e ele dá um exemplo muito interessante, como o germe em um núcleo, como já o dissemos. E já deu uma vez uma explicação sobre isso, da fruta. É interessante, né, que na psicologia hoje já se estuda que a mente humana, ela não está confinada no cérebro, né? Exato, ela está no corpo todo, todo. Ela irradia, né? Sim, além do corpo. Sim. Podemos ler aí essa mente como alma. Vamos tentar, para a gente chegar, não ficar nessa imagem, dissensão da nomenclatura. Então, ela perpassa, ela vai além, não está preso num órgão, a gente estava falando de órgão, no outro programa, ela vai além. Isso nos faz refletir sobre o seguinte, né, que eu acho importante trazer também. Como está a nossa identificação? A nossa identificação está só na superfície, no corpo físico? A nossa identificação está só na questão do passado, porque quando a gente pensa em perispírito, pensa também nessas reminiscências de outras vidas, dessa vida, no inconsciente, né, que foi estudado por Freud. Está ali, está no teu perispírito, gravado. Até quando nós vamos ficar presos na superfície e esquecer o que verdadeiramente somos, que é espírito. Que é algo que não é tangível, pelo menos aqui na Terra, né? Não é visível, mas é o que realmente somos. E Jesus, na sua estada na Terra, ele sempre nos convida para esse mergulho para dentro. Né? Sair dessa superfície, dessa identificação que ficamos com esse corpo, com essa personalidade, né, que vamos montando de acordo com essas lembranças, né, que estão presentes no nosso perispírito, e perdemos a nossa essência. A nossa essência é divina, enquanto criaturas de Deus, né? A nossa essência é o amor. A nossa essência é o caminho no bem. Né? Até quando vamos ficar perdidos nessas imagens? Então, acho que essa questão também traz essa reflexão. Né? Quando ele fala que a alma, ela vai além, né? Ela vai além, mas também não está presa no corpo. Traz essa reflexão, porque nós estamos com a nossa mentalidade, com o nosso apego no corpo.
e nós não somos o corpo. Vamos cuidar do nosso corpo, Sim. evidentemente, é nosso tempo sagrado, a nossa ferramenta de externalização, né, da nossa mente, do nosso espírito, mas não vamos nos apegar, porque não somos isso, estamos nele. É só Exato. um transporte. Exatamente. E nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais o estudo com relação ao corpo e perispírito, né, ao longo dessa trajetória do estudo do Livro dos Espíritos. E hoje, em especial, né, eu quero chamar a atenção sobre os cuidados que nós temos que ter e quais os efeitos que, enquanto espírito, enquanto mente, enquanto inteligência, nós causamos ao nosso corpo. E é bom para que a gente possa até ter esse estudo de hoje, essa fala, essa conversa, como uma fonte de consulta para o que nos faz bem e o que nos faz mal, né? Nós vamos, para não interromper a linha de raciocínio, nós vamos recomeçar essa fala após a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, aí a gente tem que entender. A alma tem 2 envoltórios. Já partimos da premissa de que a alma é o espírito encarnado. Encarnado, exatamente. Certo? Então, ao encarnar, ele adquire um corpo físico, que é para circular no planeta onde ele encarnou. Sim. Nós estamos falando da nossa experiência na Terra. Sim. Então, nós temos essa configuração de corpo. Não quer dizer que só exista esta configuração. Lógico. Podemos ter, em outros planetas, podem ter outras configurações, dependendo das necessidades evolutivas de cada espírito ali vivendo, né? Vivendo ali. Contudo, a questão de modelagem, ela está no perispírito. É como se fosse assim, uma película que vai configurar em forma o espírito em si. Ou seja, nós sabemos que espírito é energia, né? Tanto é que nós fomos criados à semelhança de Deus. Deus não é um velhinho como a gente compreende. Deus é energia criadora de todas as coisas. Logo, nós somos uma criatura de Deus. Então, somos energia porque somos a sua semelhança, criados à sua semelhança. Precisamos de um envoltório para nos dar forma. Tipo, nós temos a água. Qual é a forma da água? Vai depender do vasilhame que a gente a coloque. Aí ela vai tomar uma forma. Certo? Caso não, ela não tem forma. Aí, o perispírito, ele vai ser organizado fluidicamente para dar uma forma ao espírito para que ele possa ser identificado através das suas características. Ok. Ao acoplar, né, ao encarnar, possuir um corpo físico para a sua jornada encarnatória, né, de vivência, de experiência, para a sua jornada, o perispírito vai proporcionar, vai escolher um corpo, né, vai moldar um corpo que condiza com a necessidade
reparadora da sua história. Sabemos que a reencarnação, ela tem por objetivo o aprendizado e a reparação, né? Ou seja, a gente é oportunidade de crescimento, é oportunidade de progresso. Logo, o nosso corpo já começa como veículo preparado, especializado para o que a gente necessita. Então, às vezes, a gente tem um corpo perfeito, mas, infelizmente, a gente não está satisfeito com o corpo perfeito que a gente tem, porque o nariz está torto. Gente, vai se submeter a uma rinoplastia para melhorar o aspecto. Tudo bem, é válido, não tem problema nenhum. Mas será necessário realmente? Será que ali não está uma característica sua que precisa de uma reflexão para reparação a nível de perispírito, para numa próxima você está com uma necessidade melhor, de um corpo melhor? Eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar a minha linha de raciocínio. Tá certo, Guilherme? Eu concordo com vocês. Se você deixar para continuar o raciocínio, a gente recebe, ou a gente tem a possibilidade de receber, ao reencarnar, o corpo que precisaremos ter, a ferramenta necessária e suficiente para que nós possamos cumprir tudo aquilo que nós, antes de virmos, nos comprometemos a fazer, a cumprir, por ser necessidade da nossa evolução e do nosso crescimento. Então, aí o detalhe, não, veja bem, por favor, nada contra a estética, nada disso. Eu estou falando em termos de essência. Nós precisamos olhar para dentro de nós e verificarmos, aspas, aqueles defeitos que nós precisamos mudar em nós. Exatamente. Não necessariamente no externo, mas no interno. Até que ponto a raiva, o rancor, a inveja, a mesquinharia, o orgulho, a intolerância, a incompreensão, arrogância. Quem você pensa que é para falar comigo que sou apenas o máximo? Esses, entre aspas, defeitos podem ser vistos como defeitos, mas podem ser vistos como os degraus que nós precisamos aprender a subir. E uma vez esse degrau sendo vencido, que não se desça. Porque às vezes você comete falhas de situação no cotidiano em que você se excede e você não se dá conta que cedeu. Você não se dá conta que você feriu alguém. Você não se dá conta. Você concluiu, definiu, discutiu, argumentou e você não se dá conta que aquilo... Eu tenho um amigo meu que já não vejo há muitos anos, em que ele sempre disse, e como eu falo muito, das minhas características é falar muito, e ele disse, a fala é uma das principais armas que você tem. Muito cuidado quando você esgrimir, porque você pode, às vezes, sem querer, você pode, num movimento, como ele falava, num movimento sem muita reflexão, você pode atingir fatalmente alguém. Então, isso tudo que a gente tem que refletir em cima do corpo que a gente recebe. E entender que esse corpo, ele veio preparado para o nosso bom aproveitamento da existência. Exatamente. E tem outro detalhe também que eu quero levantar aqui com relação à irradiação. Quantos de nós já não teve a experiência de se aproximar de uma pessoa e sentir um mal-estar ou um bem-estar muito grande? Sim. E isso está relacionado com a vibração dela, com a irradiação, ou seja, com o que ela está emanando. É verdade. No final da resposta, né, quando os espíritos dizem que a alma é o centro de todos esses envoltórios, né, é ela que dinamiza, é ela que está ali, né, é insubstituível, única, individual, né, essa questão que
sempre é trazido no Livro dos Espíritos, de sermos seres individuais, é fundamental para a gente pensar essa questão, porque no planeta estamos misturados com outras pessoas o tempo todo. Estamos vivendo sob a irradiação de várias pessoas diferentes, de teores vibratórios diferentes, e nessa a gente pode se perder. Né? É muito comum, né? Efeito manada. Exato. Seguir o que todo mundo está fazendo, seguir o que um grupo considera correto. Até porque é mais fácil, então, né? Exatamente. Então, acho que a doutrina nos traz esse convite de olhar para dentro cada vez mais em quem realmente somos. Somos indivíduos singulares. Sim. Não podemos nunca nos esquecermos disso. De tomarmos cuidado com essa questão, da irradiação. Sim. Né? Porque ao mesmo tempo que estamos, né, irradiando fluidos e energias que advêm do nosso espírito, da nossa alma, nossa essência. Da nossa essência. Os outros também estão o tempo todo. O que é nosso e o que é do outro. Estamos mergulhados nesse oceano aí de energias. Então é preciso estar bem atento a quem nós somos. É o autoconhecimento, né? Exatamente. É a reforma íntima, que é o grande convite da doutrina espírita. E eu só queria completar, só no do raciocínio dela, voltando. Considerando que o nosso propósito é evoluir espiritualmente, então cada caminho é individual. O meu caminho é o meu caminho. O caminho dela é o caminho dela. Então, mas nós podemos, dentro da trajetória junta, intermediar as vibrações e aí é nossa responsabilidade individual de cada um o que eu absorvo. E como eu desenvolvo isso dentro de mim. Como é que está o meu sentimento? Como é que está a minha cabeça com relação a todo o resto? Aí isso é para refletir. Que, inclusive, é uma regra da comunicação não violenta, né? Em vez de chegar para o outro e falar, olha, você me faz sentido, você fez isso comigo. Não, eu estou me sentindo assim. Exatamente. Né? É uma outra forma de enxergar. Forma de ver. Exatamente. Eu que estou me sentindo. Então, eu me deixei, como você falou, absorver de uma forma tentar que não foi boa para mim. Entender o outro. Conseguiu, ótimo. Não conseguiu, caminha. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro da doutrina espírita, né, é o estudo, como ele foi feito, como os espíritos se apresentaram para a gente, né, numa forma crescente de experiências, né, primeiro buscando a materialidade, né, pelos efeitos das mesas girantes, né, os incêndios por obra do acaso, né, chamando essa atenção até chegar no fenômeno de inteligência, até chegar ao fenômeno atual de você olhar para dentro e se identificar como um ser único que tem seus objetivos e que tem e que está num determinado momento da sua evolução. Não podemos, em hipótese alguma, e isso é um dos maiores problemas da ansiedade hoje em dia, do quadro de depressão e de ansiedade, uma coisa chamada comparação. A gente se compara muito com o outro e a gente não pode fazer isso, porque isso nos gera doenças, isso nos gera desequilíbrio. A partir do momento que você vai se comparar, você só tem um referencial para você, que é você mesmo. O que você foi ontem e o que você está hoje. Esse é o seu, é a sua diretriz, é o seu referencial, é aquilo que é a sua medida certa para você alcançar a métrica do quê? Estou conseguindo evoluir. Não saí do lugar ainda. Entende? Não o outro, porque cada um tem uma trajetória ímpar. Eu acredito que para alcançar, né, esse objetivo é essencial esse voltar para dentro. Sim. Né? Porque quando Jesus fala, né, falei em outro programa, eu trouxe essa passagem, entrai para o seu quarto escuro. Esse quarto não é um espaço físico. Exato. É dentro de você. É o momento da meditação, da oração, da introspecção para que nós possamos voltar melhor para o mundo. Para você interagir melhor para o mundo, você tem que ter um momento seu de introspecção, de olhar para dentro. A Joana de Ângeles, nas suas obras, ela convida fartamente para várias, né, práticas de meditação. Várias Tai Chi imersões. Chuan, Yoga, são práticas que podem nos ajudar muito nesse processo de olhar para dentro e ser um pouco melhor para o mundo. Sim. E a gente tem um exemplo maior, que é Jesus. Bom,
eu desejo a todos que participaram do estudo de hoje que possa refletir, sim, nessa nova busca, né? Essa nova didática dos espíritos, de chamar nossa atenção para o que nós somos em essência. E poder aproveitar, como diz o João, o tempo que nos é dado com todo amor e carinho para esse nosso processo evolutivo. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz da Penumbra para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. Trata-se do estudo sobre a prece. Então nós vamos hoje ver as preces inteligíveis. São os itens 16 e 17 e, se houver tempo, nós continuaremos os itens subsequentes. No caso específico dessas preces inteligíveis, Kardec se baseia numa epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 14, itens de 11 a 17. Diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei como bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça, já que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. É muito interessante isso. Às vezes está de boa intenção, bom coração, louvando, rezando com todo fervor, toda intenção de atingir um bem para aquela pessoa por quem está orando, mas a pessoa não está entendendo. A prece é ininteligível. Então, a gente tem que, o meu termo, sempre orar com o coração, mas de forma que seja compreendido. E que diz aqui Allan Kardec: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Exatamente. Pode ser que eu estou orando com o coração, eu estou sentindo, mas a pessoa que está ouvindo a oração, ela não vai se sentir tocada no coração totalmente, porque ela não está entendendo o que eu estou falando. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Isso aqui com certeza é uma referência ao tempo de Kardec, em que as missas e tudo na igreja eram ditas em latim. E as pessoas, por mais que os idiomas fossem assim, oriundos do latim, as pessoas não entendiam o latim. Só aqueles cultos que produziam peças científicas, que toda peça científica acadêmica ainda era em latim. Mas as pessoas do povo não entendiam o latim. Então é o que ele está dizendo. Por mais que você tenha boa intenção de orar, se está orando em latim, a pessoa não vai colher todos os frutos que aquela prece se propõe a dar. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia,
Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia alguma. Então, justamente isso. Então, a prece ser sentida, a palavra que a pessoa está orando, está dizendo, tem que ser entendida por quem ouve, para poder fazer o efeito e tocar o coração da pessoa. Se a pessoa não entende a palavra, o pensamento dela vai ficar desvirtuado. Será repetida como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. E a pessoa acaba decorando o Pai Nosso em latim, Ave Maria em latim. Não vai fazer com certeza o efeito de você orar na sua própria língua que as pessoas entendam. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou qual ordem. Exatamente. As pessoas seguem por tradição, para não pegar mal, porque acham que se não orar, se não seguir aquela oração vai dar problema, mas não estão, no fundo, concentradas naquilo que estão ouvindo. Hoje as pessoas não têm noção disso, que tudo é feito na nossa língua aqui. A própria igreja modificou, já tem, mais de 50 anos, 60 anos, isso ela modificou, passou a fazer tudo em português. Aliás, como os protestantes já fizeram lá no século XVI, com Martim Lutero. Traduziu a Bíblia para o alemão, fazia todo o serviço de catequese, de instrução, de ensinamentos, as orações, tudo na língua dele, em alemão. Então o que acontece? O povo acabou passando por esse lado. Começou a entender o que ele estava falando. Agora, a Igreja Católica só agora, no século XX, por volta da década de 50, se não me falha a memória aqui, é que o Papa resolveu adotar o idioma local para ser usado durante os eventos lá da igreja. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Então, Deus realmente, ele vai ler o fundo do coração. Ele vê o pensamento, a sinceridade de quem está orando. Então, não é uma questão de Deus aceitar ou não aceitar. É que a pessoa que está ouvindo não consegue seguir totalmente aquilo. O pensamento dela vai fugir. Ela está ouvindo algo que não está entendendo, com certeza vai se distrair no pensamento. Não vai conseguir se concentrar, vai acabar repetindo aquilo mecanicamente. É disso que Kardec está falando, seguindo aqui essa instrução de Paulo a respeito das preces inteligíveis. Eu acho muito importante que Kardec nos traga isso, apesar de que hoje esse problema já não existe. Agora segue aqui os outros itens: prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e pode desviá-los o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar os sentimentos. Então ele nos remete aqui ao livro Céu ou Inferno, segunda parte, exemplos. Ele vai tratar dessas preces que nós fazemos pelos espíritos desencarnados e que estão momentaneamente em sofrimento. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada a penas eternas. De modo que, num ou no outro caso, a prece é inútil. E justamente tornaram a prece inútil porque eles têm a concepção de que a alma, após o desencarne, só tem duas alternativas. Se ela é boa, vai para o céu. Se ela não é boa, vai para as penas eternas. Então, de qualquer forma, o que a prece vai fazer, que se ela já é boa, não vai melhorar nada. E se ela não é uma pessoa boa, você também não vai adiantar orar por ela. Vocês vejam que, como um pensamento obtuso, vai provocando outros, consequentemente, obtusos também. Porque a pessoa parte de uma premissa errada. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por alguns instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo.
Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos condenados? Você pode orar até por um cara que está preso hoje em dia. Ora por ele. Então, não tem sentido não orar porque está condenado lá às penas eternas na espiritualidade. Na terra, quando o homem é condenado perpetuamente, mesmo quando não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será proibido a uma pessoa caridosa ir carregar seus grilhões para aliviá-lo do peso? Quando alguém é atacado de mal incurável, devia-se abandoná-lo sem lhe proporcionar alívio algum, só porque não há nenhuma esperança de cura para ele? Lembrai-vos de que entre os condenados pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. Pelo fato de este ente não ser perdoado, segundo credes, recusar-lhe-eis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas, não farias por ele o que farias por um condenado? Não lhe dareis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe a primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Kardec realmente tem um raciocínio impressionante, uma clareza. Realmente, ele está dizendo aqui, tudo bem, eu não vou discutir a sua crença. Você acredita que não adianta orar pelo espírito das pessoas falecidas, porque ou ela está no céu ou ela está no inferno. Então, de qualquer forma, sua prece não vai ter efeito. Mas vamos ver aqui. Se você vai negar uma oração para um condenado à prisão, ou vai negar passar um bálsamo nas feridas de alguém, uma pessoa que está irremediavelmente condenada pela morte por uma doença incurável, você vai negar ela um alívio qualquer? Seria cristão isso? Negar a um condenado um auxílio? Então ele bota as pessoas que têm esse pensamento em xeque, porque não há sentido. É anticristão você não orar por quem quer que seja encarnado, desencarnado, seja bom, seja mal, não importa. Jesus falou que amássemos o inimigo. Amar o inimigo. Porque não podemos fazer uma prece por uma pessoa que não teve um bom comportamento aqui. Isso, de repente, não pode fazê-lo mudar de pensamento? A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais enganadora, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, o mundo não teria estabilidade. O homem, pois, não tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se a adorá-lo. Há essa ideia uma falsa aplicação do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, quando o homem já está maduro para compreender o que, em matéria de fé, é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta os remorsos, nem o arrependimento do culpado. Para ele, todo o desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará quando o tempo estiver expirado. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou bem. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente do que isso. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Ela se resume assim: um homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei que não acarrete punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta. Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem.
A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. Dura pouco se o arrependimento é imediato. Vocês vejam bem aquela parábola do filho pródigo. Ele saiu de casa do pai, largou tudo, vendeu o que tinha e foi para a luta, foi para a vida. Errando. Um dia caiu em si o arrependimento. Voltou para a casa do pai. Como é que foi recebido? Com festa. Como diz Jesus, há mais festa no paraíso por um pecador que se arrepende que um justo que chega lá. Deus quer a misericórdia. Deus não quer o holocausto. Está lá em Oséias 6,6. Deus não quer o holocausto, Deus quer misericórdia. Como é que pode ser para sempre? Se errou, nunca mais tem remissão. Então não tem arrependimento. Para que João Batista batizava então? Não era para você se arrepender? Mudar o seu modo? Então não tem sentido. Não, fez o mal, está no inferno, não está lascado, não tem mais volta. Isso é incoerência. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. O cara cai em si, viu que está errado, pede misericórdia, Deus vai negar? Vai ouvir. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação. Claro, a própria igreja é assim. Você faz, confessa os pecados, mas ele vai, tudo bem, você está... Os pecados vão ser perdoados, mas você tem que fazer a penitência. E dentro da penitência está reparar o mal que você fez. Pedir perdão a quem você ofendeu e reparar o mal que fez. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal que haja feito. Você vai ter chance de reparar o mal que fez. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável conforme a bondade e a justiça de Deus. Desse modo, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. O que lhe falta na maioria das vezes é a vontade, a força, a coragem. Se por prece lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos para que a execução de outra lei também sua, a do amor e da caridade, da qual ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Novamente, veja o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Então, quando as pessoas partem de uma premissa errada, para justificar aquilo, vem um erro atrás do outro no raciocínio, e o raciocínio se torna cada vez mais inconcebível. Acaba botando Deus em xeque, a lei de Deus em xeque. Porque se todos que cometessem um erro não tivessem a possibilidade de se arrepender e se redimir, estava todo mundo lascado. Então para que Jesus veio aqui? Por que João Batista, os profetas vieram? Pregar arrependimento, fazer com que nós deixemos de praticar o mal, passássemos a praticar o bem. Todos nós estamos praticando o mal. Estamos praticando cada vez menos, estamos melhorando, estamos aceitando pouco a pouco a lei de Deus, pondo em prática a lei de Deus. Ora, se Deus não for misericordioso, como é que vai ser então? Vai nos castigar? É esse o exemplo que ele está dando para nós? Quem erra conosco, em vez de nós perdoarmos, como Cristo nos propõe, dizendo no Pai Nosso, pedimos perdão a Deus da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se ele pede que nós perdoemos os que nos ofendem, como é que Deus não vai perdoar quem o ofende? E a pessoa, como diz aqui, a prece que você faça para uma pessoa dessa, que é um espírito empedernido, que está no mal, vai acabar influenciando a cair em si e ver que está errado. Realmente, gente, o Kardec está muito claro aqui. Falta talvez um pouco de lucidez, que é justificável lá na época dele. Tudo bem. As pessoas não entendiam muito bem. As religiões não tinham esse entendimento. Por isso veio o Espiritismo para tornar claro os ensinamentos do Cristo. Para tirar aquele engessamento que foi construído por 18 séculos de mal-entendimentos da pregação do Cristo. Veio o Espiritismo também para nos esclarecer.
como disse o Cristo, tornar mais claro aquele que ele ensinou e trazer novos ensinamentos. Essa é a ideia. Agora, nós estamos no século XXI, eu acredito que hoje já há mais compreensão desse fato. Espero estar certo quanto a isso. Então, meus amigos, nós vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite, uma noite abençoada, de paz e tranquilidade. Fiquemos todos com Deus e até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.